Olá, meu nome é Rodrigo Veloso, sou professor de Língua Portuguesa e Literatura, doutorando em Letras e Estudos Literários pela Universidade Federal de Juiz de Fora e trabalharei com vocês nesta disciplina de leitura e produção de texto. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta, para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns, Tira Dúvidas. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá? Nesta aula, aprenderemos como a linguagem, que é uma atividade humana utilizada em situações de interlocução, ou seja, no momento de se comunicar, necessita da existência de outra pessoa para receber a mensagem enunciada pelo falante e, posteriormente, este que a recebeu também passará a ter sua opinião, sendo ouvida, o que favorece um processo de comunicação eficiente e produtivo. Aprenderemos também como a leitura é importante para compreendermos o mundo, bem como manifestarmos, através da produção escrita, nossa visão e leitura de toda e qualquer situação social. Assim, veremos alguns conceitos e exemplos textuais de como esse processo da leitura e produção de texto funcionam. Quando o assunto é leitura, o que lhes vem à cabeça? Primeiramente, pensamos uma porção de livros, um amontoado de papéis, ou, por que não, uma tela de computador lotada de palavras. E vocês podem imaginar que a leitura seja, então, simples ou árdua, o que representa, na verdade, uma decifração dos signos linguísticos. No entanto, existe uma outra visão de leitura, que é mais ampla, conforme podemos perceber no seguinte fragmento do texto. Ler as letras de uma página é apenas um de seus muitos disfarces. O astrônomo lendo um mapa de estrelas que não existem mais, o arquiteto japonês lendo a terra sobre a qual será erguida uma casa, de modo a protegê-la das forças malignas. O zoólogo lendo os rastros de animais na floresta, o jogador lendo os gestos do parceiro antes de jogar a carta vencedora, a dançarina lendo as notações do coreógrafo e o público lendo os movimentos da dançarina no palco, o tecelão lendo o desenho intricado de um tapete sendo tecido. O organista lendo várias linhas musicais simultâneas orquestradas na página. Os pais lendo no rosto do bebê sinais de alegria, medo ou admiração. O adivinho chinês lendo as marcas antigas na carapaça de uma tartaruga. O amante lendo cegamente o corpo amado à noite, sob os lençóis. O psiquiatra ajudando os pacientes a ler seus sonhos perturbadores. O pescador havaiano lendo as correntes do oceano ao mergulhar a mão na água. O agricultor lendo o tempo no céu. Todos eles compartilham com os leitores de livros a arte de decifrar e traduzir signos. Alberto Mangot. É a partir dessa citação que refletiremos juntos um pouco acerca da leitura e da produção de textos. Então, passemos a entender melhor o que é um texto. Se, como diz Alberto Mangot, conseguimos ler os rastros de animais, o casco das tartarugas, o olhar do parceiro, o corpo do ser amado, é porque vivemos em um mundo repleto de textos que podem e esperam ser lidos. Não só decifração, mas, sobretudo, tradução, interpretação e compreensão. O que é texto? Pode-se definir texto ou discurso como ocorrência linguística falada ou escrita, de qualquer extensão dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e formal. Antes de mais nada, um texto é uma unidade de linguagem de uso, tem papel determinante em sua produção e recepção uma série de fatores pragmáticos, tais como as intenções do produtor, o jogo de imagens mentais e o espaço de perceptibilidade visual e acústica comum na comunicação face a face. A propriedade básica de um texto é constituir uma unidade semântica, isto é, uma unidade que transmita significados. O texto possui três aspectos: o pragmático, que tem a ver com seu funcionamento enquanto atuação informal e comunicativa, o semântico conceitual, que depende de sua coerência, e o aspecto formal, que diz respeito à sua coesão. Veremos agora o conceito de textualidade.
Chama-se textualidade ao conjunto de características que fazem com que um texto seja um texto, e não apenas uma sequência de frases. Brel-Grande e Dresler, em 1983, apontam 7 fatores responsáveis pela textualidade de um discurso qualquer. A coerência, a coesão, que se relacionam com o material conceitual, linguístico do texto, a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e a intertextualidade, que tem a ver com os fatores pragmáticos. Desse modo, vamos aprender os conceitos de cada um desses 7 fatores da textualidade, a saber: a coerência é considerado o fator fundamental da textualidade, porque é responsável pelo sentido do texto. Envolve não somente aspectos lógicos e semânticos, mas também cognitivos, na medida em que depende do partilhar de conhecimentos entre interlocutores. O seu sentido é construído não só pelo produtor, como também pelo recebedor. A coesão é a manifestação linguística da coerência, responsável pela unidade formal do texto. Constrói-se através de mecanismos gramaticais e lexicais. A coerência e a coesão têm em comum a característica de promover a inter-relação semântica entre os elementos do discurso, respondendo pelo que se pode chamar de conectividade textual. A coerência diz respeito ao nexo entre os conceitos e a coesão, a expressão desse nexo no plano linguístico. A intencionalidade concerne ao empenho do produtor em construir um discurso coerente, coeso e capaz de satisfazer os objetivos que tem em mente numa determinada situação comunicativa. A meta pode ser informar, ou impressionar, ou alarmar, ou convencer, ou pedir. É ela que vai orientar a confecção do texto. O outro lado da moeda é a aceitabilidade, que concerne a expectativa do recebedor de que o conjunto de ocorrências com que se defronta em um texto coerente, coeso, útil e relevante seja capaz de levá-lo a adquirir conhecimentos ou a cooperar com os objetivos do produtor. A intencionalidade e a aceitabilidade se referem aos protagonistas do ato de comunicação. O terceiro fator de textualidade, segundo Brel-Grande e Dresler, é a situacionalidade, que diz respeito aos elementos responsáveis pela pertinência e relevância do texto quanto ao contexto que ocorre. É importante para o produtor saber com que conhecimentos do recebedor ele pode contar e que, portanto, não precisa explicitar no seu discurso. A conjugação desses 3 fatores de textualidade será a existência dos diversos tipos de discursos. Por exemplo, o que é qualidade num texto argumentativo formal poderá ser defeito no poema, ou numa história de suspense ou numa conversa de bar. O interesse do recebedor pelo texto vai depender do grau de informatividade de que o último é portador. Esse fator de textualidade, apontado por Brel-Grande e Dresler, diz respeito à medida na qual as ocorrências de um texto são esperadas ou não, conhecidas ou não, no plano conceitual e no formal. O ideal é o texto se manter num nível mediano de informatividade, no qual se alternam as ocorrências de processamento imediato, que falam do conhecido, com ocorrências de processamento mais trabalhoso, que trazem novidade. O texto, com bom índice de informatividade, precisa atender a outro requisito, a suficiência de dados. Isso significa, segundo Maria Costa Val, 1994, que o texto tem de apresentar todas as informações necessárias para que seja compreendido com o sentido que o produtor pretende, né? Um outro componente de textualidade, apontado por Brel-Grande e Dresler, é a intertextualidade, que concerne aos fatores que fazem a utilização de um texto dependente do conhecimento de outro texto. Inúmeros textos só fazem sentido quando são entendidos em relação a outros textos, que funcionam com o seu contexto. Eu não posso pensar no texto tendo palavras isoladas. Eu tenho de pensar no texto sendo uma organização de ideias, ou seja, articular as palavras que se unem no sistema linguístico. O bom texto é aquele produzido com a organização de palavras que se unem adequadamente umas às outras.
Essa união ou ligação entre os elementos de um texto deve apresentar um sentido lógico, coerente. Para isso, é necessário observar as relações de sentido existentes entre eles. Um texto torna-se bem construído e coeso quando usamos elementos gramaticais ou coesivos no interior das frases de forma adequada. Dentre as classes de palavras que contribuem para a coesão de um texto, encontramos as conjunções, que servem para articular, juntar as partes do texto. Como exemplo, aí nós temos as conjunções mas, portanto, assim, logo, desse modo, etc. Temos também os pronomes ele, ela, este, esta, esse, essa, entre outros. Preposições de, com, por e os advérbios, né? Hoje, na verdade, lamentavelmente. Os pronomes, por sua vez, surgem para não repetirmos uma palavra. Por exemplo, o professor aplicou uma prova. Ele elaborou questões difíceis. O pronome ele retoma o substantivo professor, evitando assim que o texto fique redundante e repetitivo, pois assim cansaria o leitor durante a leitura. As preposições também atuam de forma coesiva. Quando eu digo, eu gosto de você, a preposição de está ligando o verbo gostar ao complemento você. Alguns advérbios também funcionam como elemento coesivo. Quando utilizamos o advérbio, na verdade, significa que nossa argumentação é de modo precisa. Esse advérbio entra em cena trazendo mais força e precisão ao texto, e este tem também a intenção de corrigir o que foi dito anteriormente, acrescentando algo ao texto. Daí ele ganha um papel coesivo no texto por unir e articular as partes deste. Verificando uma impossível incoerência ao utilizar as classes de palavras ao construir um texto, encontramos a seguinte frase. A mãe pediu que o menino saísse do seu quarto. Agora eu pergunto a vocês, mas saísse de qual quarto? Da mãe, do filho ou de uma terceira pessoa que poderia ser o próprio leitor? Nesse caso, o pronome seu foi mal empregado, pois implica no texto uma ambiguidade. Não há uma informação precisa ao ouvinte. Nós teríamos que reestruturar essa frase a fim de que tenhamos a certeza de quem é o quarto. Vale ressaltar que, para quem escreve o texto, jamais pode esquecer de que sempre terá alguém que irá lê-lo. Portanto, é necessário muita clareza, coerência e coesão. Nesse exemplo em particular, caso o texto esteja em avaliação, este seria penalizado. Em síntese, a coesão de um texto refere-se à forma ou à superfície deste. Ela é mantida por procedimentos gramaticais e pela escolha de conectivos adequados, bem como na articulação de diversos enunciados que o compõem. Vimos mais detidamente como funciona a coesão em um texto. A partir de então, passaremos a entender quais são as marcas ideológicas dos textos, o texto e seu contexto, bem como os tipos de textos, como a narração, a descrição e a argumentação, dissertação também. Como vimos, é por meio da linguagem que explicitamos nossa visão de mundo. No uso que fazemos da linguagem, encontramos as pistas da formação ideológica. A linguagem, portanto, é a materialização da nossa ideologia. Um exemplo, nas décadas de 40, 50 e 60, quando a imagem da mulher como dona de casa perfeita era muito valorizada, os textos publicitários apresentavam expressões como a rainha do lar, o anjo do lar, a fada do lar, a mãe exemplar, a esposa perfeita, a santa senhora. Esse vocabulário traduzia as características femininas vistas como positivas na época e era usado para encobrir o fato de que a mulher era, na verdade, a escrava, que devia manejar todos os eletrodomésticos para manter sua casa permanentemente limpa e sua família feliz. Por trás de todos esses termos, podemos identificar uma mesma ideologia no que diz respeito ao papel destinado à mulher. É por isso que a cada formação ideológica corresponde uma formação discursiva específica, cujas marcas podem ser identificadas nos textos. Dirigir um lar, 24 de fevereiro de 1960. Somente uma mulher e dona de casa sabe e reconhece a grande tarefa que é bem dirigir uma casa. A dona de casa tem de ser, antes de tudo, uma economista, uma equilibrista das finanças.
principalmente com as dificuldades da vida atual. O lar é o lugar onde devemos encontrar a nossa paz de espírito, num ambiente limpo, sadio e agradável, e cabe à mulher providenciar isso. A boa dona de casa é a que sabe dar ordens e acompanha de perto sua execução. É a que mantém a limpeza e a ordem, o capricho em sua casa, sem fazer desta um eterno lugar de cerimônias, de deveres, onde tudo é proibido. É a que faz de sua casa o lugar de descanso, da felicidade do marido e dos filhos, onde eles se sentem realmente bem, à vontade e são bem tratados. O melhor lugar do mundo. Clarice Lispector, Correio Feminino. No texto apresentado, temos como tema harmonia doméstica, paz de espírito, limpeza, ordem, capricho, descanso. Termos relacionados aos temas, como mulher, dona de casa, casa, lar, ambiente limpo, sadio e agradável. Do que fala o texto? Percebemos que este apresenta conselhos dirigidos às esposas sobre como alcançar a felicidade na vida familiar. Nessa formação discursiva específica, observamos no encadeamento temático, introduzido pelos conceitos de harmonia, tranquilidade, que todos esses conceitos correspondem a uma formação ideológica que define a felicidade conjugal como decorrente de uma vida comum que cabe à mulher a organização do contexto familiar, de modo a criar um lar perfeito para seu marido e seus filhos. Como o contexto de um texto é construído por fatores extralinguísticos, sempre que produzimos um texto, precisamos decidir quais informações contextuais devem ser fornecidas para que o sentido dele possa ser construído por seus interlocutores. Observemos o seguinte anúncio. Abaixo a ditadura, é proibido proibir, e faça amor, não faça guerra. Pressupõe que o leitor seja capaz de reconhecer referências a um contexto político-cultural específico. As palavras de ordem, abaixo a ditadura, é proibido proibir e faça amor, não faça guerra, associadas aos anos de 1968, oferecem elementos necessários para a compreensão do contexto que o anúncio pretende evocar. O convite para assistir a um programa de televisão dedicado aos acontecimentos marcantes do ano de 68 sugere que os autores tenham de seus interlocutores a imagem de pessoas capazes de relacionar os elementos contextuais apresentados a um período importante da história do século XX. Esses elementos têm a função de despertar nos leitores do anúncio o desejo de assistir a uma série de programas dedicados ao ano de 1968. A intenção persuasiva do texto só será realizada se o leitor compreender essas referências contextuais. Estudaremos agora as tipologias textuais, a saber, narração, descrição, argumentação e injunção. O modo narrativo consiste na enunciação de fatos que envolvem ações de personagens, encadeadas no tempo. Nesse modo, que se caracteriza pela organização temporal, predominam os verbos de ação, em geral no passado. Vamos observar no fragmento do texto como isso acontece. O burro com pele de leão. Um burro encontrou uma pele de leão largada na floresta. Ele vestiu a pele e começou a andar pela mata. Ao vê-lo assim disfarçado, os outros animais fugiam apavorados, até que encontrou uma raposa, que não se assustou. O burro tentou amedrontá-lo, imitando o rugido de um leão. Mas o que saiu da sua garganta foi um zurro, que fez a raposa rir até não poder mais. O modo descritivo consiste na apresentação de traços ou características de um ser vivo, um objeto, um ambiente, uma cena. Predominam neste tipo textual os verbos de situação, em geral no presente ou no pretérito imperfeito do indicativo, bem como as expressões qualificativas. Na descrição, as características ocorrem simultaneamente e têm organização espacial. Não parava aí a fealdade da pobre Emília. A óssea estrutura do talhe tinha nas espáduas, no peito e nos cotovelos, agudas saliências, que davam ao corpo uma aspereza hirta. Era uma boneca, desconjuntada a miúdo pelo gesto, ao mesmo tempo brusco e tímido. Como ela trazia a cabeça constantemente baixa, a parte inferior do rosto fino e longo, faces não tinha. A testa era comprimida sobre as pastas batidas do cabelo, que repuxavam duas tranças compridas e espessas. Restava apenas uma nesga de fisionomia para os olhos, o nariz e a boca. Esta rasgava a maxila de uma orelha à outra.
O nariz romano seria bonito em outro semblante mais regular. Os olhos negros e desmedidamente grandes afundavam na penumbra do sobrolho, sempre carregado, como buracos pelas órbitas. Diva de José de Alencar. O modo argumentativo consiste no encadeamento das ideias com a finalidade de defender uma opinião e convencer o interlocutor. Na argumentação, que se organiza essencialmente pela lógica, manifestam-se relações de causa, condição, concessão, contraste, conclusão, dentre outras. A evolução desenfreada da técnica e das tecnologias, com o otimismo que lhe é inerente, faz-nos esquecer que não há cultura se não existir uma integração dessa técnica na experiência humana. A experiência atual da internet e da espetacularização da informação não nos deixa espaço para reflexão sobre o efeito que a banalização das imagens possui hoje sobre nós. Quem detém hoje o poder sobre as massas é aquele que sabe manipular a imagem, mostrando que o instrumento tecnológico e os efeitos sobre o espectador são, muitas vezes, mais importantes que o conteúdo ou a verdade, ou seja, o médium ameaça superar o próprio fim. Maria João Cantinho. O modo injuntivo, por sua vez, ele consiste no encadeamento de ideias com a finalidade de persuadir o destinatário a praticar atos ou ter atitudes. Uma de suas características é o emprego do imperativo. Pizza de inhame. Cozinhe, descasque e amasse os inhames. Unte um tabuleiro com manteiga, tome porções do inhame amassado, achate-as com as mãos bocados e vá cobrindo com elas o fundo e os lados do tabuleiro. Leve ao forno alto por 15 minutos. Em seguida, tire a massa do forno e despeje sobre ela o recheio de sua preferência. Coloque rodelas de tomate e pimentão. Espalhe por cima cheiro verde picado. Leve ao forno por mais 10 minutos. Portanto, de agora em diante, lembre-se, todas as vezes que for escrever um texto, pense primeiro nos leitores, a quem você irá se dirigir. Procure estabelecer uma imagem que defina para você o perfil desses leitores e, em função dessa imagem, decida quais são os argumentos, as informações, os dados e os fatos capazes de atender melhor a finalidade do texto. Na aula de hoje, estudamos um pouco sobre texto e discurso. Aprendemos os 7 fatores de textualidade, que são a coerência, a coesão, a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e a intertextualidade. Aprendemos também sobre como identificar a ideologia presente no texto e como o contexto influencia na produção escrita deste. E, por fim, estudamos a tipologia textual, como a narração, a descrição, a argumentação e a injunção. Dessa maneira, encerramos nossa aula, lembrando a todos que estou disponível para quaisquer dúvidas na sala virtual. Deixo então para vocês uma atividade avaliativa a fim de aplicar na prática a teoria estudada. Desejo a todos bons estudos e muito sucesso na trajetória escolar. Persistência sempre, desistir jamais. Um abraço a todos.